Olá, pessoal. Estamos com mais uma conversa de energia com Daniela Alcaro e Henrique Romagnolo. Boa noite a todos. Boa noite, Dani. Boa noite, Henrique. Boa noite, André. Boa noite, Henrique. Boa noite, pessoal. Hoje, nossa conversa sobre limites de PLD. Em linhas gerais, o que define hoje os limites do PLD, Henrique? Você poderia dar um brief aí para gente? Uhum. Bom, pegando na questão da regra mesmo, lá do decreto 5163 de 2004, quando foi criado o princípio da coisa, vamos dizer assim, né? O, que o PLD hoje, que ele na verdade é um preço que vai nos mostrar essa diferença entre aquilo que o modelo aponta e aquilo que foi efetivamente realizado, né? Então ele, de certa forma, ele segue o custo marginal de operação, que é o custo das termoelétricas mais caras que estão despachando no momento. Só que foi definido, foi arbitrado na regra que a gente seria importante ter um limite mínimo. Esse limite mínimo, basicamente, ele teria a função de remunerar as hidrelétricas, a parte de operação, manutenção, compensação financeira de utilização de recursos hídricos em momentos de abundância de energia. E, por outro lado, o limite máximo, ele teria a função de, nos momentos de escassez, assegurar a solvência do mercado, né? A questão não ter um valor que às vezes seja uma questão conjuntural e muito passageira, ela não permanecer por muito tempo. Então, esse valor ele tem que ser autossuficiente para evitar que os consumidores não fiquem subcontratados, por exemplo, fiquem arriscando demais, mas ele também não pode quebrar o sistema. Então, via de regra seria isso, e ele, por sua vez, o limite do PLD máximo, ele guarda uma certa relação com o custo variável das termoelétricas, que são quem efetivamente entra em ação quando os preços de atendimento do sistema estão muito altos, né? Tudo bem. Dani, e sobre a RR da ANEEL, sobre os limites? Como que está essa? É, a ANEEL fez, né, uma análise regulatória e publicou recentemente, basicamente para analisar se os limites de PLD mínimo máximo estão corretos, né, ou poderiam, a forma de cálculo, né, ou se deveriam ser reavaliados, né. Bom, em linhas gerais, a nota tem vários anexos, ela é bem extensa, mas em linhas gerais, eles acham que o cálculo do PLD mínimo, né, a referência hoje está ok, né, e hoje a resolução diz, né, o PLD mínimo pode ser ou até o de Itaipu, que for maior, né, e no caso tem sido até o de Itaipu. Então, ele está ok com essa definição, mas ele questiona o cálculo a forma de cálculo, não, a definição, né, do PLD máximo, tá? Então a RR ela foi, agora quem vai se debruçar é a Agnes Costa, que é a diretora da ANEEL, ela vai se debruçar sobre a RR e vai decidir se abre uma AIR e consequentemente uma consulta pública, tal. Então é um tema que ainda vai ficar por um tempo sendo discutido. Eu acho importante os participantes, assim, os ouvintes, né, do teu canal acompanharem. Mas eu queria aproveitar o gancho para não debruçar tanto sobre a RR, mas pegar esse assunto para falar um pouco do PLD mínimo, que é exatamente o que Uhum. a RR falou que não tem muito, não deveria mudar, né? O problema é que assim, o PLD mínimo, ele tem tido um destaque aí desde o final do ano passado, né? No final do ano passado, os agentes se surpreenderam com o valor da TEL de Itaipu, né, que todo mundo já sabia que ia ser a TEL de Itaipu, as pessoas vêm acompanhando, né, a atualização de algumas variáveis, né, às quais elas têm acesso. E aí, quando veio o valor, que todo mundo, acho que se não me engano, o mercado estava estimando algo como 55, se não me engano, e veio 69. E quando veio esse valor, né, de surpresa, aí os agentes contactaram a ANEEL e mandaram né, seus questionamentos e tal, e a ANEEL abriu, ela falou com a Embepar, porque na verdade o cálculo da TEL de Itaipu, ele é feito com base num documento que é um tratado entre o Brasil e o Paraguai, né, para determinar essa tarifa de otimização, e a descrição do cálculo está no anexo C desse documento.
Então ele abriu como foi feito o cálculo, abriu as variáveis, né, e foi usando como referência o anexo C, e quando os agentes foram replicar e entrar no detalhe, acharam algumas inconsistências. Então, na época, foi levantado dupla contagem de inflação, foi levantado inflação americana, no caso, foi levantado a dúvida em relação a um índice de inflação americano que eles estavam usando, que não era o índice que estava no anexo C, apesar do índice, porque o índice não existe mais, né? Mas aí eles usaram outro que os agentes não acreditavam que seria um bom substituto, enfim, houve uma série de questionamentos. A ANEEL, então, se debruçou sobre o tema e a conclusão para a ANEEL é que a ANEEL não poderia questionar, e aí, enfim, teve o envolvimento da AGU, se eu não estou usando o termo errado, né, mas da parte dos advogados, vamos dizer assim, da parte da ANEEL, e eles chegaram à conclusão que eles não poderiam questionar o cálculo, porque o cálculo era algo que fazia parte do Ministério das Relações Exteriores, porque fazia parte de um tratado em Brasil-Paraguai. E que eles tinham que assumir aquele cálculo e aquele valor, e é isso que iria ficar para 2023, e é o que temos hoje, PLD mínimo em 69,04, se não me engano. E aí, puxa, ficou essa indigestão, né, assim, acho que os agentes ficaram muito incomodados. Eu acho que principalmente, não só com o cálculo, que foi o incômodo inicial, mas também com o fato da ANEEL não poder questionar, né. Como a ANEEL tem que acatar um valor e não poder questionar, ficou realmente um incômodo muito grande. Eu acho que isso pressionou muito a ANEEL até produzir esse ARR. E aí, mesmo antes da ARR, começou a ter muita discussão, né, se você olhar artigos, consultores, agentes, muita gente falando do tema, né, do PLD mínimo. E aí começou a se falar: "Poxa", aí assim, como está no Agentes PLD mi questionando, né? agentes questionando e falando E assim: "Poxa", judicializando, querendo. judicializando, tal, e teve muito questionamento por parte de alguns agentes que estão com sobra de energia, falando: "Poxa, esse PLD mínimo não remunera a minha geração", né, eu ouvi argumentos nessa linha: "Ah, não é suficiente para remunerar a minha geração, o custo que eu tenho para gerar". E aí você começa a falar: "Poxa, mas será que o PLD mínimo é para isso? Ou qual é a razão de existir o PLD mínimo?", né. E no meu entendimento são 2 principais. Uma é para você garantir, uma segurança, né, você ter um mínimo e máximo para que você não tenha PLDs, porque se você pegar o CMO você tem 4.000, você tem, né, o CMO de, estados críticos aí, então assim, você evitar problemas econômicos, limitando e jogando essa conta existe, mas jogando essa conta para uma outra linha contábil, vamos dizer assim, que seria, no caso, os encargos, né, o que acaba indo para encargo, e socializando, né, mas você tira o risco de quebra de alguns agentes ou o risco de alguns agentes. E o outro fator, para mim, essa é a minha visão, hein, pelo amor. Tá ótimo. O outro fator é que, que acontece? O despacho no Brasil ele é centralizado. Então, o gerador, principalmente o hidráulico, que é todo gerador, mas que o hidráulico ele não tem domínio, ele não tem gerência sobre se ele vai gerar ou não. Então, ele pode ter que gerar acima da garantia física dele, porque a garantia física do gerador hidráulico é o que ele tem para vender, é o que ele tem para comercializar, e ele pode fazer isso de forma antecipada, ele pode liquidar, aí ele tem autonomia e discricionalidade para gerenciar o seu negócio. Mas e o que ele tem que gerar acima da garantia física, né, se ele for obrigado, né, pelo despacho? Então, se convencionou: "Não, vamos remunerar pelo menos o custo variável dessa geração", porque a garantia física é entendida que ela é suficiente para remunerar o empreendimento ou remunerar aquela usina, mas esse adicional caberia uma reposição do custo variável. Então, aí, começa a misturar um pouco a argumentação, né, e aí eu acho que não cabe. Mas aí vem outros falando: "Tá bom, então não vamos questionar dessa forma, mas vamos questionar assim, a TEL está correta? A TEL de Itaipu ou a TEL hoje, ela representa de fato o custo variável dos geradores hidráulicos?". E aí você começa numa que a gente chama uma cebola, né, você começa discutindo, aí a segunda camada, a terceira camada, e, Uhum. enfim, e cada um tem uma visão, não tem Muito bom. uma conclusão aí, depende muito da visão de cada gente, né, Henrique? Eu não sei se você quer complementar.
Não, acho que é isso. O que eu andei lendo também sobre estudos sobre o assunto é que, mais do ponto de vista regulatório, que é mais a minha área, né? É que não entrando muito no mérito se a TEL Itaipu está bem calculado ou não, mas que assim, a gente não precisaria ficar preso para PLD mínimo nos custos variáveis, assim como ocorre com o PLD máximo, ele poderia ter custos fixos também. E quando o setor se debruçar sobre a matéria, também não precisa ficar preso à questão da TEL também. A TEL não é a única componente exaustivamente que tem que ter para a questão do PLD mínimo. E já da parte do PLD máximo, né, que acho que seria um outro ponto que a gente não comentou muito aqui, né, acho que os agentes argumentam muito sobre a questão da real necessidade de ter 2 tetos, né. Uma questão é que o PLD máximo horário, ele não tem tido muita variação horária pela própria característica de operação do sistema atualmente, né. Então não tem sido muito efetiva essa modulação horária na prática, né. E outra questão também é que o PLD máximo horário hoje é refletido com base única e exclusivamente com térmicas a diesel, né? A gente entende que talvez a questão de adotar uma pilha de térmicas mais efetivamente representativas e não necessariamente atrelado a um determinado tipo de combustível possa ser algo que mereça ser estudado, né? E é isso que eu me lembro assim sobre essa parte do PLD que é o que está pegando atualmente. Excelente, pessoal. Para encerrar, 1 minutinho para cada, pontos que podem ser melhorados nessa revisão do PLD, sugestão de vocês. Dani e depois Henrique. Eu acho que, algo que pode melhorar eu acho que, assim, não deveria ser considerado a TEL de Itaipu como PLD mínimo, assim, me incomoda muito também essa falta de gerência da ANEEL sobre esse valor. Eu Uhum, entendo que faz parte de um tratado internacional e que o Ministério das Relações Exteriores, enfim, né, tem que uhum, tratar disso, mas isso me incomoda demais, porque, imagina se, né, pode vir qualquer valor, e você falar: "Não", uhum, e ele tem que acatar. Então, acho que a TEL de Itaipu, por causa dessa característica, não deveria ser considerada. Aí você vai me perguntar: "Tá, mas como é que eu remunero o custo variável de Itaipu?". Aí mas ao mesmo tempo talvez fazer alguma ponderação, até porque, todos hoje todas as usinas, pelo causa do PLD mínimo, estão sendo remuneradas até o de Itaipu, né, a gente está pagando até um pouco a mais, porque elas deveriam ser remuneradas pela TEL, não pela TEL de Itaipu, né. Para onde está indo esse valor se a gente está arrecadando TEL de Itaipu, como PLD mínimo, né, quando a gente poderia estar uhum. arrecadando menos. Então, até o de Itaipu como uma alternativa me incomoda um pouco, então, eu acho que a gente deveria pensar em outras soluções. Essa é Excelente, meu ponto. muito E bom. da minha parte, só acho que no regramento hoje ele não exige uma antecedência mínima para mudança da metodologia, né, dos limites, né, mas que acho que os agentes provavelmente não vão querer também uma decisão precipitada em cima da hora, né, ela tem que ter talvez uns 12 meses aí do momento da batida de martelo até a vigência da nova metodologia. Acho que esse é outro ponto a Exato. Eu acho que observar. na ARR eles levam isso em consideração, mas eu concordo, eles até mencionam, né, que não valeria para o ano que vem qualquer mudança que possa vir, mas, não segue nenhuma regra, é livre-arbítrio da ANEEL, né, assim, Sim. pelo que eu entendo. Não existe uma exigência, né, de antecedência, mas deveria, né, Pelo porque ela absurdo, impacta poderia até revisar em dezembro deste ano para e vigência valer a para partir de janeiro, janeiro. o que é um Mas absurdo, a ANEEL porque não vai fazer isso. isso impacta toda a decisão de contratação, descontratação de todos os agentes, né, futura, né, toda a decisão de contratação, descontratação futura dos agentes. Então ela tem que ser muito bem pensada e ser planejada com antecedência, sim. Muito bem. Pessoal, muito grato por mais esse programa, excelente. E até a próxima. Pessoal, coloque suas dúvidas, seus comentários, que sempre enriquece bastante as nossas conversas. Até mais. Valeu, Até mais. obrigado. Boa Obrigada. noite. Tchau, tchau.